Prezados amigos, prezadas amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, em nossa série O Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre uma alegria e uma satisfação enorme estarmos aqui aos domingos, neste horário, para estudarmos um pouco mais a respeito do Evangelho. E é sempre uma gratidão muito profunda que temos por aqueles outros companheiros que têm colaborado conosco para a efetivação deste estudo gradual, sistemático, para que possamos compreender de uma maneira profunda todo o ensinamento que está contido neste livro da codificação, que é o Evangelho. Então, nós só temos a agradecer a todos que têm colaborado conosco, esses participantes que a cada domingo se preparam para trazer aí o seu ensinamento do dia, e agradecer a vocês que nos acompanham, que nos ajudam na divulgação desta série, como também na divulgação do canal. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos iniciar hoje as instruções dos Espíritos, o item 18, que é uma mensagem do Espírito Lacordaire, em Havre, no ano de 1863. E esta mensagem tem como título Bem e Mal Sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que você falte coragem, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, neste primeiro parágrafo da mensagem, nós vemos aí alguns itens muito significativos e importantes. Primeiro, quando ele se refere que a todos aqueles que se encontram na Terra, de modo geral, sofrem. Não importa se você esteja no trono ou se você esteja na palha, todos sofrem. Aquele que está na palha, muitas vezes sofre pelas necessidades do momento, pelas necessidades da sua condição, como também aquele que está no trono sofre as perturbações de todos aqueles que exigem dele amparo, proteção e, principalmente, determinadas mordomias e benefícios da qual só ele pode proporcionar. Então, talvez naqueles que estejam sobre a palha, nós vamos ver um sofrimento um pouco mais material, emocional e psicológico também, mas um sofrimento mais material. A falta
de condições materiais e financeiras para que possa ter uma vida melhor. E aquele que está no trono, poderíamos dizer que esse teria mais uma dor, um sofrimento no sentido emocional e no sentido psicológico, porque sofre de todos os lados a pressão de outras pessoas que solicitam dele benefícios, vantagens, mordomias. E é tão interessante desta mensagem que quando ele fala que todos nós que estamos na terra sofremos, não importa se estamos na palha ou se estamos no trono, o que nós observamos de uma maneira muito clara é que mesmo hoje, e olhem que essa mensagem é de 1863, e mesmo hoje, ainda, nós observamos em 2022 essa mesma situação daqueles que estão na palha e daqueles que estão no trono. Outra questão interessante, nós estamos falando somente desse primeiro parágrafo, é com relação ao que ele diz: poucos sofrem bem, poucas pessoas sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, é claro que todos nós, direta ou indiretamente, de uma forma determinada ou não, todos nós buscamos a melhoria, todos nós buscamos a elevação, todos nós buscamos a luz. E nós somos defrontados diariamente pelas dores e pelos sofrimentos. É um problema hoje, um problema amanhã, outro problema daqui a 2, 3 dias. De repente, passamos como que momentos sem nenhum problema e, de repente, aparece outro. Ou, muitas vezes, passamos por um período em que problemas contínuos vão aparecendo na nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a esta condição. Agora, como que nós estamos encarando esses sofrimentos que nos surgem? Será que nós estamos aceitando de maneira tranquila, serena? Será que nós estamos parando para raciocinar e entender o porquê nós estamos passando por aquele instante, o porquê nós estamos passando por aquele sofrimento? Será que nós estamos tentando descobrir se esse sofrimento ele tem o seu início, ele tem a sua origem nesta encarnação? Ou será que esse sofrimento faz parte lá de uma outra encarnação que talvez tenhamos vivido? E é claro que nós estamos falando aqui de nós espíritas que aceitamos e acreditamos na reencarnação. É claro que se fôssemos falar para um outro grupo de pessoas, teríamos que alterar completamente esse nosso encontro, essas nossas palavras, porque talvez seriam pessoas que não acreditam na reencarnação, acreditam única e exclusivamente numa vida única, onde nascemos, vivemos e morremos. E aí talvez fique mais difícil ainda para a pessoa entender o sofrimento, né? Porque o outro está no trono e eu estou na palha. Por que o outro tem tantos benefícios e eu não tenho? Por que o outro tem tanta saúde e eu não tenho? Por que o outro é perfeito e é bonito e eu não sou perfeito e nem bonito? Então, para este grupo de pessoas, nós teríamos, é claro, que fazer alterações no contexto daquilo que estamos expondo, porque são pessoas que têm um conceito completamente diferente de nós, os espíritas e até mesmo os espiritualistas, que acreditam numa vida após a morte, na existência de outras vidas da qual já vivenciamos. Ele fala também da questão do desânimo,
que o desânimo é uma falta muito significativa na nossa vida. E nós observamos, até pelo contexto que nós estamos vivendo hoje no planeta, que o desânimo é algo que faz parte da nossa vida diária. Observamos as pessoas desanimadas, observamos as pessoas sem vontade, observamos as pessoas desprovidas de coragem para enfrentar as situações, para enfrentarem os reveses do caminho, para enfrentarem os sofrimentos. Então, a pessoa entra naquele estado de desânimo e é como se ela estivesse se entregando à própria vida, deixando com que as coisas corressem o seu caminho natural e entramos naquele ditado popular: seja o que Deus quiser. Deus é que sabe o que é o melhor. E ele fala mais à frente que, na verdade, quando agimos dessa forma, estamos bloqueando as consolações que, porventura, poderíamos receber da espiritualidade maior, de Deus. Lacordaire fala exclusivamente de Deus. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Então, quando nos envolvemos no desânimo e que perdemos a coragem de realizar as coisas, perdemos a coragem de viver, estamos negligenciando as próprias consolações advindas do plano espiritual, advindas de Deus. E aí é como que se o sofrimento ele fosse tomando uma proporção cada vez maior, cada vez mais intensa. Então, aquela dor que nos parecia pouca, ela começa a se tornar cada vez maior, porque o desânimo, a falta de coragem, a falta de confiança, de fé, de esperança, de otimismo, desaparece da nossa vida. E ficamos mergulhados em sentimentos negativos, em pensamentos negativos, que vão nos proporcionando cada vez mais a distância muito grande das consolações que Deus poderia nos ofertar, que Deus poderia nos dar. Ele lembra que Deus, e muitas vezes ofereceu para nós o seguinte comentário, que ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. Nós não temos mais do que merecemos. Nós temos exatamente aquilo que merecemos. Nós temos exatamente aquilo que podemos suportar. É da condição humana, é da condição espiritual, da lei divina, da lei do universo, que seja oferecido a cada um aquilo que lhe cabe na sua própria existência. Por determinação nossa mesmo, juntamente com os benfeitores amigos que nos ajudaram no processo encarnatório, seja pelas imposições da própria existência, que fazem com que sejamos obrigados a vivenciar determinados sofrimentos para resgatar compromissos anteriores de vidas passadas. E é sempre muito interessante lembrar que, muitas vezes, nós, espíritas, temos o costume de dizer que o que estamos sofrendo hoje é somente de vidas passadas. Nós temos que nos lembrar de ontem, da semana passada, do mês passado, do ano passado, da década passada. Temos que nos lembrar também das coisas desta encarnação, porque, na realidade, todo o efeito que realizamos, aliás, todo o efeito que sofremos, tem uma causa primária. E toda esta causa, uma hora ou outra, ela vai dar vida a um efeito. Seja hoje, seja amanhã, o mês que vem, o ano que vem, na próxima década, ou quem sabe, numa futura encarnação. Porque é da lei universal
É da lei da vida isto acontecer. Então, quando nós paramos para refletir a respeito dos nossos sofrimentos, nós estamos tendo condições de entender: será que isso que estou passando hoje é fruto desta própria vida ou será que é fruto de encarnações anteriores? Ele fala que o fardo é sempre proporcionado às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem. Então, a força que eu tenho é o fardo que eu vou carregar. A resignação que eu imponho, juntamente com a coragem, perante o sofrimento que estou vivendo, terá como recompensa, as consolações de Deus, as consolações da espiritualidade. E quanto mais resignação e quanto mais coragem, maiores serão as recompensas recebidas. E ele termina dizendo que não basta simplesmente a prece, é preciso o trabalho, é preciso o entendimento, é preciso a coragem de enfrentar o sofrimento de cabeça erguida e tentar solucioná-lo da melhor forma possível. E ele termina esse primeiro parágrafo dizendo: mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Então, sempre a recompensa será maior do que a aflição. Sempre a ajuda de Deus e da espiritualidade será maior do que o sofrimento. Só que para isso nós precisamos merecê-la. E aí o que acontece? Nós somos levados a vivenciar as tribulações da vida para que possamos fazer um teste conosco mesmo. E, na verdade, é um teste mesmo. É um teste de coragem, é um teste de fé, é um teste de resignação, é um teste de amor, é um teste de entendimento, de compreensão, de maturidade, de moralidade, onde nos defrontamos com o sofrimento, usamos destes caminhos para bem entender e bem sofrer, e com isso a nossa recompensa ela toma uma proporção muito maior. Então, eu me deparo perante o sofrimento, reflito, entendo o sofrimento, tento dar um norte para este sofrimento, se ele é de agora ou se ele é de outra época, e aí começo a buscar as soluções. De que maneira posso atenuar, diminuir e melhorar o meu sofrimento? Fisicamente e espiritualmente. E conforme vou trabalhando isso dentro de mim, a consolação que recebo, o amparo que recebo, a ajuda que recebo, a misericórdia que me é enviada, é muito maior do que o próprio sofrimento. Se nós pararmos agora para refletir nos sofrimentos já vividos nesta encarnação, desde o momento em que nascemos até agora, neste instante, domingo 20 de março de 2022, nós vamos observar que em muitos dos nossos sofrimentos, nós agimos de uma maneira errônea e o sofrimento se prolongou por muito tempo.
Em outros instantes que nós compreendemos melhor o nosso sofrimento e tentamos solucioná-lo da melhor forma possível, ele se diluiu rapidamente. E que tanto numa condição como na outra, nunca, jamais nos faltou o amparo da espiritualidade, a consolação prometida por Deus. E o mais interessante nesse primeiro parágrafo, lá no comecinho, logo quando ele abre a mensagem, ele diz: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Então, nós não estamos falando aqui, quando olhamos o capítulo, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, nós não estamos falando simplesmente daqueles que sofrem, daqueles que têm dor, daqueles que têm perdas, daqueles que têm problemas materiais, problemas físicos. Nós não estamos falando exclusivamente, de uma maneira geral, desses. Nós estamos falando do bem sofrer e do mal sofrer. Porque eu posso ter um problema físico e bem viver com ele. Eu ter um bem sofrer com aquele problema físico. Mas eu posso ter uma vida simples, pacata, onde eu tenho que lutar diariamente para poder conquistar aquilo que desejo, e mal sofro essa vida simples. Reclamo da vida, reclamo das pessoas, reclamo de não ter oportunidades e, às vezes, até reclamo de Deus. Então, vejam como o sofrimento ele é muito relativo. Nós podemos ter um sofrimento muito grave, uma deficiência física, por exemplo, e bem viver. E, às vezes, podemos ter uma vida simples, com inúmeras limitações, onde nós não conseguimos colocar os sonhos, os desejos, os ideais, os objetivos em atividade na nossa existência, e mal sofremos com isso. Então, do lado temos aquele que sabe bem sofrer e aquele que não sabe bem sofrer. Ele é aquele que mal sofre a sua própria existência. Então, vejam que Jesus não está se referindo única e exclusivamente a todos esses que têm algum tipo de problemas, como esses que eu aqui citei, mas a maneira como nós interpretamos o nosso sofrimento. Nós vemos, por exemplo, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, pessoas com enormes deficiências e que venceram a si próprias. E são pessoas realizadas, são pessoas felizes, constituíram família, têm um lar, têm um emprego e representam a nossa nação. E possuem uma cabeça, uma mente totalmente voltada para o bem. E, às vezes, nós temos uma outra pessoa que, por causa de um simples probleminha, por mais insignificante e simples que seja, é uma pessoa inteiramente revoltada, uma pessoa inteiramente desanimada, depressiva, porque aquilo é como se fosse um dinossauro parado na sua frente, impedindo que ela viva e que ela seja feliz. Vamos ao segundo parágrafo. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo
se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que, às vezes, de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém um homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela e, quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui mais forte. Então, Lacordaire coloca o exemplo do militar, né? E ele fala-nos que o militar é enviado para o campo de batalha, né, para as linhas de fogo, e aí ele fica, muitas vezes, descontente, porque ele vai ali para um campo de repouso e fica ali, passando o tempo. Aquilo não traz para ele nenhum benefício, aquilo não traz para ele nenhuma ascensão de posto que possa ser ofertada a ele. Mas aí, aquele militar que recusa o repouso e prefere ir para a linha de batalha, esse sim tem a capacidade, tem a oportunidade de galgar novos postos, galgar a vitória daquilo que foi comandado a fazer. E ele disse que isso, ir para a linha de batalha, da qual ele comenta aqui, não é ir para a guerra, não é ir para o campo de batalha, mas é simplesmente aceitar os amargores da vida. Ele está se utilizando de um exemplo do soldado, da guerra, para nos lembrar, olha, nós não estamos indo para a guerra, nós não estamos indo para um campo de batalha, mas vamos nos colocar no lugar do militar. Quando o militar é mandado para lá, se eles ir para um campo de repouso e ali permanecer durante a batalha, nenhum mérito haverá, nenhuma recompensa ele vai ter. Ele nunca terá a oportunidade de ter uma melhoria no seu posto dentro da área militar. Agora, se ele vai para o campo de batalha e ali expõe a sua capacidade, então aí sim ele tem a possibilidade de ascensão. Aquilo que ele está mostrando para nós não é nós irmos para o campo de batalha, não é irmos para a guerra, mas é enfrentarmos de uma maneira mais equilibrada e mais sadia os amargores da vida. E que, para isso, o que nos é pedido é simplesmente a coragem de enfrentar estes amargores da vida. Até porque nós estamos vivendo ainda num mundo de provas e expiações. Estamos já aí nos encaminhando para um mundo de regeneração? Correto. Mas ainda estamos vivendo aqueles instantes, talvez últimos, deste planeta de provas e expiações. Então, ainda temos sofrimentos, temos dores, temos injustiças, temos as amarguras, as tristezas, as decepções, temos as posturas errôneas das pessoas para conosco, as pessoas que não aceitam o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso sentimento, os problemas no trabalho,
no casamento, os problemas dentro da família, enfim, inúmeras situações que somos chamados a vivenciar, que são as tribulações da vida, do cotidiano, e que nós precisamos aprender a bem sofrer ou mal sofrer tudo isso. E é muito engraçado quando nós lemos esta mensagem e nós nos recorremos a nós próprios. Quando você, por exemplo, fica com uma gripe, e quanto mais você reclama por estar gripado, quanto mais você se recolhe na sua insatisfação, quanto mais você se fecha na sua incompreensão com relação àquilo que o seu corpo está ali vivenciando com aquela gripe, você não entende o porquê, não sabe para quê, enfim, você não aceita de jeito nenhum, porque justo agora eu fui ficar assim. Parece que aquele simples sintoma de gripe, ele se prolonga por mais tempo. Quando entendemos o porquê, eu fui negligente na minha alimentação, eu me descuidei nos meus cuidados diários, e aí a minha imunidade baixou um pouco e fiquei apto a estar gripado. Então, agora eu vou me alimentar melhor, vou cuidar melhor de mim mesmo, vou cuidar melhor da minha alimentação e rapidamente eu já vou estar com plena saúde. Essa é a coragem, essa é primeiro a resignação de entender o porquê e depois a coragem de fazermos alguma coisa para reverter a situação. E é muito bonito isso, porque nós vamos aprendendo a lidar conosco mesmo, a lidar com o nosso corpo. Eu sempre costumo dizer que a mente é que comanda tudo. E é mesmo. Quando nós nos determinamos a alguma coisa, nós fatalmente conseguimos rapidamente o nosso objetivo. A mente é o grande laboratório onde nós vamos experimentando todas as lições, todas as adversidades, todas as tribulações, todos os amargores da vida, todas as felicidades relativas da vida. E conforme vamos trabalhando de uma maneira racional e equilibrada, fatalmente chegamos a um denominador comum positivo. Passamos pela dor, passamos pelo sofrimento, passamos pela gripe, mas conseguimos vencer. Conseguimos vencer porque trabalhamos o nosso interior, trabalhamos todo o conjunto celular do nosso organismo e aí aprendemos a bem sofrer. E entendemos, acima de tudo, que o sofrimento ele é relativo e ele passa, como tudo na nossa vida também passa. Então, este é o bem sofrer. Este é o aceitar o sofrimento com resignação, com coragem, com fé, com entendimento. E não aquele mal sofrer onde cotidianamente, repetidamente, reclamamos daquilo que estamos vivenciando naquele instante. E ele termina dizendo: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, quando você se ver à frente de um sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. Ou seja, se sobreponha ao sofrimento e à contrariedade. E, quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui mais forte. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com o sofrimento e com uma contrariedade,
antes mesmo que a impaciência, a cólera ou o desespero se apossarem de nós mediante o sofrimento ou a contrariedade, que nós sejamos capazes de vencer a esses ímpetos e dizer para nós mesmos depois: fui o mais forte. Não me deixei levar pela impaciência, não me deixei levar pela cólera e não entrei em desespero. Parei, refleti, fui buscar a causa primária disso tudo e agora vou em busca de uma solução prática, simples e objetiva. Fui forte, venci. Venci a tudo e venci a mim mesmo, nas minhas imperfeições que ainda fazem parte de mim, espírito. E Lacordaire termina dizendo: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor virá o repouso. Olha que bonita esta última mensagem, este último parágrafo do Lacordaire. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Fé, firmeza, perseverança e submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor virá o repouso. É claro que nós não podemos nos deixar levar pelo interesse mesquinho da vida material. O espírito evoluído, o espírito já com alguns sinais de luz no seu interior, não se deixa levar de maneira alguma pelas jogadas da vida material. Nós fazemos por fazer, nós fazemos por amor, nós fazemos porque a nossa intelectualidade e a nossa moralidade já se desenvolveram. Então, eu tenho fé, eu sou firme nas minhas posturas, sou perseverante nas minhas atividades e sei ser submisso à vontade de Deus. Tudo isso de uma maneira correta, de uma maneira justa e em tempo correto. Para que depois, de uma maneira centuplicada, eu possa receber as alegrias, todas as alegrias que a vida material, que os sofrimentos materiais não puderam me promover. Depois do labor virá o repouso. E não é o repouso de deitar numa cama e dormir, mas é o repouso da consciência de que agimos corretamente, fizemos o melhor, nos dedicamos mesmo assim, nos oferecemos ao trabalho mesmo assim, estivemos envolvidos de muita coragem e perseverança e soubemos entender perfeitamente as orientações, as determinações que Deus
nos ofereceu naquele instante. Vivenciamos a prova, vivenciamos o sofrimento, fui mais forte, venci a tudo, e agora eu terei centuplicada todas as alegrias que eu não pude ter na Terra. Então, fica aí o nosso estudo deste capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 18, Bem e Mal Sofrer. Uma mensagem de Lacordaire em Havre, no ano de 1863. É o início, é o primeiro item, né? O item 18 é o primeiro item das instruções dos Espíritos. O estudo continua no próximo domingo, às 20 horas. O item 19, o mal e o remédio. Nós estaremos aí contando com o nosso companheiro Marcos Cuba, aqui de Pindamonhangaba, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E nós, mais uma vez, temos só a agradecer a Jesus e a espiritualidade pela oportunidade que nos concedem. Cada um de nós, de uma forma muito singela, muito simples, procuramos trazer o melhor para o entendimento de cada um desses itens do Evangelho. Desejo aí a todos um bom final de domingo, uma semana repleta de alegria, de paz, de saúde, de felicidade, que nós possamos permanecer em oração pelo nosso planeta, por esse instante em que ainda estamos vivendo, com relação à guerra, com relação à pandemia, com tantas coisas aí que andam acontecendo pelo mundo afora, nesse processo de transição e de mudança, e que estejamos junto a Jesus, pelo menos em oração, pelo menos em vibrações, contribuindo de alguma forma para a construção de um mundo melhor e mais feliz. E que nós saibamos bem sofrer. O sofrimento por si só já é uma dificuldade muito grande. Não é fácil sofrer. Não é fácil você perder a saúde, perder um membro do corpo, perder um membro da família, perder um lar, perder uma pátria, perder um local para você repousar. O sofrimento em si já é uma tarefa muito difícil para nós. E se nos deixarmos levar pelo desânimo, se nos deixarmos levar pela falta de coragem, esse sofrimento aumenta ainda mais. Ele se transforma, como eu disse, como um dinossauro à frente da nossa estrada, que nos impede caminhar, que nos impede seguir adiante. Quando aprendemos a bem sofrer, e não é simplesmente dizer amém a tudo e a todos, o bem sofrer significa entender o sofrimento, compreender o sofrimento, viver em harmonia com o sofrimento, estar de mãos dadas com o sofrimento, entendendo principalmente a sua causa, a sua origem e os efeitos que ele está me oferecendo hoje. O bem sofrer nos oferece a oportunidade de abrir os nossos olhos espirituais de uma maneira ainda muito maior para que compreendamos os desígnios de Deus, para que sejamos merecedores de receber de uma forma centuplicada as bênçãos vindas da espiritualidade maior. Então, que o bem sofrer, nesse instante de mudança, de transição do planeta e de nós próprios, seja algo que a partir de agora possa ser implantado na minha existência espiritual. Que eu, espírito, possa entender o que é o bem sofrer e fazer dele um roteiro na minha existência, um roteiro na minha vida. Muita paz a todos e que o Divino Mestre Jesus abençoe ao nosso planeta, a todos nós e principalmente
a todos aqueles que, numa condição muito mais difícil que a nossa, estão aí vivendo os seus sofrimentos de uma maneira boa ou de uma maneira ruim, mas que todos sejam amparados por Jesus. Pedimos aí a divulgação do nosso canal, inscrevam-se em nosso canal e ajudem-nos na divulgação de toda a nossa programação semanal. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um abraço.